Nossa Senhora! Viva a Mãe de Deus! Viva a nossa Mãe! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido Padre Marcelo, pároco e reitor deste santuário, querido Padre José Wilson, querido povo de Deus, que saudade desta missa, Pai. Que saudade, é porque lá fora a gente rezava por poucas pessoas, não tinha muita gente, tá? E hoje na Itália, infelizmente, se sente um pouco esta carência, isto é, tem muitas igrejas, por isso o povo não consegue se dividir, então fica um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e a gente vê sempre igrejas meio vazias, né? Agora aqui no Brasil, graças a Deus, as nossas igrejas estão cheias, graças a Deus, graças a Deus. Na primeira leitura, e no Evangelho, tem uma frase que se repete. Não sei se vocês notaram. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que estavam na sombra da morte, enxergaram uma grande luz. E esta frase é repetida no Evangelho, porque o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho que nós vamos ler ao longo deste ano todo, ano A, se diz na liturgia, no Evangelho de Mateus encontraremos várias vezes estas citações do Antigo Testamento. Por quê? Porque Mateus quer demonstrar que existe uma ligação entre o Antigo, estamos lendo o profeta Isaías, e o Novo Testamento. Então, é como se ele quisesse dizer, está vendo? Tudo aquilo que Jesus veio fazer e dizer para nós, já estava no Antigo Testamento. Portanto, o Antigo Testamento nos prepara para entender o Novo. Sem o Antigo Testamento, a gente não entende o Novo Testamento. Mas então vamos voltar a esta luz que o povo que andava nas trevas enxergou. Eu tentei um pouquinho de imaginar a nossa sociedade hoje. Me desculpe, mas estão acontecendo coisas nesta sociedade que a gente fica arrepiado. Onde está parando o valor da vida, por exemplo? A gente fica arrepiado. E olhando bem a sociedade de hoje, escutando, eu tenho muito contato com os nossos padres, eles me contam o que acontece nos colégios, para cá, para lá. Mas parece que nós estamos vivendo numa noite escura. A sociedade nossa está entrando, se já não está, nesta noite escura, como diz o profeta Isaías, e como diz também Mateus. Noite escura de quê, Padre? Escura de valores. Estamos perdendo os valores. Estamos perdendo os valores fundamentais. A família, a vida, o perdão. Falamos de divisões. O perdão. Hoje parece que há um pé no acelerador da agressividade. Alguém não pode falar nada que já encontrou o troco, que já... Eu fiquei abismado quando agora na Itália soube que um cara cortou o caminho de um outro que estava chegando e quem estava dirigindo saiu, pegou o revólver e matou o outro. Mas como não é possível? Onde nós chegamos? Até que ponto chegou esta agressividade? Aí, para quem pensa que tudo isso não terá uma solução, nós devemos dizer que somos incrédulos, porque o Evangelho de hoje nos obriga a acreditar que aqueles que estavam andando nas trevas encontraram uma luz, uma grande luz. Na nossa vida,
Enxergamos mais as trevas ou as luzes? O que é que vocês acham? Quem acha que encontramos mais trevas, levante a sua mão. Diga eu. Tudo santo aqui, padre. Mas eu não sabia que o povo deste aqui era escolhido, hein? Quem encontra mais luzes na sua vida? Olha quanto otimismo. Parabéns para vocês. Parabéns para vocês. Mas não se esqueçam que o dia em que vocês encontrarem escuridão, o dia em que vocês encontrarem sombras de morte, existe sempre uma luz. E agora nós vamos descobrir o que se trata desta luz. Quem é a nossa luz? Quem é a nossa luz? Jesus. De fato, Mateus fala no começo do seu evangelho, porque está preparando a missão do Senhor. Aqui estamos nos primeiros capítulos, isto é, Jesus está iniciando a sua missão, e Mateus está dizendo para o seu povo: povo, vocês que estão sendo oprimidos pelos romanos, pelo jogo do poder, não esqueçam que está chegando uma luz. E esta luz é o Senhor Jesus. E aqui nós encontramos as primeiríssimas palavras de Jesus. Quais foram as primeiríssimas palavras de Jesus no Evangelho? Convertei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho era Ele. O Evangelho encarnado era o próprio Cristo. Portanto, quando nós estamos nas trevas, quando nós estamos em sombra da morte, quando nós perdemos totalmente a nossa esperança, não esqueçamos, existe a luz que é Jesus. Uma vez tinha uma música: minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Vamos repetir: minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Sim, a nossa luz é Jesus. Agora, Ele está chamando a nossa atenção. Isto é, se você quer realmente deixar esta luz viver dentro de você, converta-se. A conversão é a coisa mais importante para Jesus. Ele não veio unicamente para curar a perna, curar os olhos, curar os leprosos. Claro, com certeza, Ele veio trazer para nós a saúde, a cura. Mas adianta alguma coisa ter um corpo sadio, um corpo bonito, e ter a alma nas trevas? Vale alguma coisa? Não vale para nada. É melhor andar sem uma perna, como diz Jesus no Evangelho, sem um olho, sem um braço, sem a mão, mas ter a alma em Deus. Esta é a conversão. Então, a conversão no Evangelho de hoje está traduzida num fato que aconteceu com Jesus. Ele precisava de colaboradores. Ele não veio aqui sozinho. Ele não veio aqui individualista. Ele veio aqui neste mundo, se encarnou neste mundo e precisava da gente, precisava de nós, precisava de alguém que continuasse a sua missão. Por isso começou a chamar os primeiros apóstolos. Olha a primeira conversão: chamando-os, eles deixaram tudo imediatamente. Esta é a conversão. Deixar um caminho para começar um novo caminho. Deixar o caminho do pecado, nós poderíamos dizer assim, deixar o caminho do pecado para entrar num novo caminho e largar tudo
os apóstolos largaram tudo, o próprio Pai, as redes que eram a vida, hein? Para os pescadores, a rede é a vida. Sem rede você não pesca, você não come, você não vende peixe. Eles deixaram a própria vida para seguir o Mestre, para seguir Jesus. Esta é a conversão, uma conversão verdadeira, que é uma conversão que é enraizada dentro da vida da gente. Porque se você não consegue Jesus, você ficará nas trevas. Se você não consegue Jesus, se você não segue Jesus, você ficará na tristeza. Enquanto estava na sacristia, escutei o padre Marcelo o que ele falou. Tem gente que tem cara que espanta mosquitos. Não é, padre? Escutei o que ele falou. Se você não segue Jesus, terá sempre uma cara que espanta mosquitos. Se você não tem esta ligação com Jesus, se você não abre o seu coração de Jesus, se você não está pronto a uma mudança radical, você continuará espantando mosquitos. Eu fiquei encantado, tenho que falar assim, com aquele jovem que ordenei padre, agora, lá na Itália, na Sicília. Eu fiquei encantado porque ele não me contou nada, mas depois, durante o jantar, depois da ordenação, os padres amigos dele me contaram a história dele. Padre, fiquei encantado. Quando era jovem, em lugar de ir para a faculdade, em lugar de fazer altos estudos, ele se colocou à disposição do pai, que era pastor. Pastor de ovelhas, não pastor evangélico, pastor de ovelhas. Aí eu disse: pai, eu quero ajudar o senhor. Eu quero ajudar a nossa família, de muitos filhos. Eu quero ajudar a nossa família. Me entregue um rebanho. Eu vou cuidar deste rebanho para que a nossa renda aumente. Ele saía com as ovelhas de madrugada, de dia, de tarde, e depois tinha que tirar o leite também. Então passava o dia inteiro cuidando das ovelhas. A uma certa altura, o pai disse: não, mas agora você tem que estudar, senão qual vai ser o teu futuro, a tua vida? Ele começou a estudar, só que ele dormia nas carteiras, porque trabalhava de madrugada. E a uma certa altura, no meio de tudo isso, sentiu o chamado. Olha aqui, chamado dos apóstolos. Sentiu o chamado. Ele se deu conta que se ele foi um bom pastor de fato, o rebanho dele triplicou. De 100 ovelhas, conseguiu depois de alguns anos 300 ovelhas. E o pai estava felicíssimo, porque as rendas aumentaram dentro de casa. Pessoas simples, pessoas humildes. E o que aconteceu? Ele sentiu dentro de si que devia ser o outro pastor. Um pastor que cuidava não mais ovelhas, mas o povo de Deus. Ficou tocado. Com muitos esforços, conseguiu superar todos os estudos. E aquela ordenação foi o momento mais lindo, mais bonito, porque toda a família, pastores, não pastores, estavam lá para dizer: olha, ele conseguiu responder ao chamado de Deus. Então, esta mudança é possível, só se nós queremos. Só se nós queremos realmente atender o convite de Jesus, convertei-vos, e a nossa vida será realmente uma vida diferente. Amém. Creio em Deus